Nossa audiência, nós estamos iniciando mais um programa, O Viver é Cristo. Para nós, um grande prazer de trazer a mensagem de Deus ao vosso coração. E a mensagem de hoje, nosso irmão Zeca Santo, que vai trazer, Deus preparou no coração dele uma mensagem, e cada mensagem que nós apresentamos, ela tem um tema, e o tema ajuda você a entender a mensagem. Preste bem atenção no tema, depois você vai observando no decorrer da mensagem e vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E eu vou perguntar para o nosso irmão qual é o tema da mensagem. Fala para a nossa audiência qual é o tema da mensagem, irmão. O tema é a ressurreição dos crentes. A ressurreição dos crentes. Fica conosco, são meia hora de programa. Olá, amigos do programa O Viver é Cristo. Eu sou o Zeca Santos, pregador e ensinador da Palavra de Deus, e tenho o prazer de estar com vocês para a gente ouvir da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, o que Deus tem a dizer para os nossos corações. O tema da nossa conversa hoje é sobre ressurreição. Tendo até em vista o fato que estamos no mês de abril de 2025,
Estamos próximos do chamado assim, Semana Santa, Páscoa, Paixão de Cristo, né? É a Páscoa, lembra-se da Páscoa. E durante esse tempo é lembrado por muitas pessoas e igrejas e organizações sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia relata. Então, pensando nisso, é que nos veio esse tema na cabeça de vamos falar da ressurreição, mas eu vou focar num grupo de pessoas, a ressurreição dos crentes, porque na paixão se fala muito da morte, né? Crucificação, sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eu vou estar focando mais então na ressurreição dos crentes, o que é uma consequência do que aconteceu com Jesus. Ele foi ressurreto e, portanto, os crentes passarão também pela ressurreição. Esse é o meu tema que vou abordar nos próximos minutos. Primeiramente, eu vou fazer uma leitura em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e apenas os versículos de 1 a 9, onde relata aquela ressurreição. Todos os outros evangelistas, eles relatam também a ressurreição de Cristo. Mas eu gosto bastante do linguajar aqui de Lucas, então nós vamos ler em Lucas, capítulo 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, quer dizer, no domingo, podemos entender, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, eu entendo ser anjos, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais dentre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que eles encontravam pelo caminho. As mulheres fizeram isso quando visitaram o túmulo e viram que a pedra estava rolada para o lado e o túmulo estava vazio. Acho que você já deve ter visto alguma dessas figuras na época aí da Páscoa. Agora tem muitas dessas figuras, um túmulo, uma porta de um túmulo, uma pedra do lado, túmulo vazio. Essa é a imagem que a gente tem quando a gente lê a palavra de Deus. Significa que ele estava trancado lá com essa pedra muito grande, muito pesada, e faz-se até a pergunta, né? Quem que rolou essa pedra? Dá para você imaginar quem que rolou, né? Algo sobrenatural, porque era muito, muito pesada. Então, de repente, assim, não foi rolada por apenas alguém cuidando do jardim ali que cuidou dessa pedra. Mas muito bem, então vocês notam aqui no relato da palavra de Deus que Jesus ressuscitou. Lembra que ele morreu crucificado, no meio, a sua cruz estava no meio, dos lados tinha 2 ladrões, direita ou esquerda. Ele morreu, tiraram ele da cruz, levaram para esse túmulo, colocaram lá, e ao terceiro dia, depois de 3 dias então, ele ressuscitou, não estava mais no túmulo, o túmulo ficou vazio. E aí começa essa história que nós estamos querendo falar aqui, dessa fase de que o Senhor Jesus, Deus homem, feito homem, Deus divino, Deus triuno, feito homem, viveu aqui no seu ministério durante uns 30 anos, ou pouco mais. Mas foi morto. Na verdade, Jesus veio a esse mundo para morrer. E ali ele morreu. Mas só que ressuscitou. Na verdade, essas questões de que Jesus ressuscitou geram muita polêmica no mundo inteiro. Eles falam que é porque foram no túmulo errado. Não, alguém deve ter roubado o corpo. E todas essas frentes de teologias que tentam diminuir a verdade da palavra de Deus, trazendo outras argumentações para provar que Jesus morreu e só esconderam ele não ressuscitou. Verdade? A palavra de Deus não diz isso. Antes, a palavra de Deus diz que, eu listei aqui para vocês, algumas evidências desse túmulo estar vazio, porque Jesus ressuscitou e estava em vida, ele vive. Vou te dar algumas evidências. Primeiro que Jesus tinha dito, ele já tinha dito isso aos seus discípulos quando o seguiram,
que ele morreria, seria morto, seria sepultado e ao terceiro dia ressuscitaria. Bom, Jesus disse que ressuscitaria, voltaria à vida, né? Mas tem outra evidência. A pedra do túmulo estava removida e o túmulo estava vazio. Ele não está lá dentro. O corpo não está lá dentro, né? Sabe outra coisa que ficou claro quando eles foram olhar lá no túmulo, as mulheres, depois foram os discípulos, eles olharam lá, eles viram o lenço que colocava na cabeça do defunto e os lençóis jogados num canto. Então, ele esteve lá, só sobraram os lenços e os lençóis que estavam lá no chão. Outra coisa, versículo 5 fala que apareceram 2 varões resplandecentes, 2 anjos, e disseram para elas: ora, o que vocês estão fazendo aqui? Por que procurais aquele que vive? Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Então, palavra divina dos anjos angelicais, palavra angelical dizendo, ele ressuscitou. Mais uma evidência, ok? Mas aí diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 15, que ele apareceu a outras pessoas. Por exemplo, a Cefas, uma das pessoas mencionadas aqui, que viu Jesus vivo. Depois ele apareceu aos 12 discípulos. E agora veja bem essa evidência. E mais de 500 irmãos. Gente, 500. Quando é uma ou duas pessoas, você fala, acho que ele pode até mentir, né? Não se ressuscitou não era ele. 500. Se essas 500 pessoas foram entrevistadas e falassem, não, ele não ressuscitou não haveria cristianismo, provavelmente. Porque eles testemunharam de olho lá presente, próximo, que conviveram com Jesus e falaram, não, ele ressuscitou. Eles viram o Senhor vivo. 500 pessoas. E ainda apareceu para Tiago, todos os apóstolos, diz a palavra de Deus. E aqui, quando Paulo relata isso em 1 Coríntios, ele fala assim, e a mim também, como aquele que nasceu fora de tempo. Ele quis dizer que foi mais tempos na frente e que um dia Jesus apareceu a ele, falou com ele num clarão e ele caiu por terra e ouviu a voz do Senhor Jesus. Então ele viu Jesus nessa visão que Paulo teve. Então, notem que existem evidências bíblicas, evidências verdadeiras de Deus falando que Jesus ressuscitou. Não tivesse ele ressuscitado, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, seria vã a nossa fé. Não tem razão de ter fé no mundo se Jesus não ressuscitou. E nós sabemos que uma grande parte da população do mundo, as que já foram, já morreram, já ficaram para trás, e umas que estão hoje viva, não somos a maioria, mas uma grande parte tem a fé pura, verdadeira, fiel em Deus através de Jesus. Nós recebemos bênçãos, nós recebemos salvação, nós somos abençoados por Deus, somos povo escolhido de Deus. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E sabe onde está Jesus hoje? Ele mesmo relata aqui nos trechos bíblicos que ele estava lá no monte, num belo dia, e os seus discípulos por perto, e ele começou a subir. Chama-se ascensão de Jesus. Acho que vocês já ouviram falar esse termo, né? A ascensão do Senhor Jesus Cristo. Ele vai subindo ao céu e ouve uma voz dizendo, olha, assim como vocês estão vendo ele subir dessa forma, um dia ele virá e descerá de novo para a terra. Essa descida para a terra ainda não aconteceu, é futuro. Então, para onde que Jesus está? Ele está à destra, na direita do trono de Deus nas alturas, nos céus. Então, ele vive lá com o Senhor Deus Pai, na Trindade, né? Na sua personalidade divina que ele tem, porque ele tem personalidade divina, 100% Deus e 100% homem, porque ele nasceu aqui, viveu aqui, morreu, foi sepultado, foi ressuscitado e subiu aos céus. Eu não sei se você consegue concluir comigo uma coisinha rapidamente, dizendo assim, é o único com corpo humano que está nos céus. Ninguém mais. O único. Porque Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Quem está lá, corpo humano nos céus, ressurreto, glorificado? Jesus Cristo. Até um dia quando ele vai voltar, corporalmente, pessoalmente, vai voltar aqui nessa terra. Então, vocês notem que é muito importante essa questão da ressurreição. E nós damos glória a Deus, agradecemos ao nosso Deus pelo fato de Jesus Cristo ter feito essa obra. A gente chama isso de obra redentora de Deus para com a raça humana, Jesus veio para morrer,
para pagar o pecado do mundo, justificar o pecado dos pecadores, dos quais eu sou um deles. Só que um dia eu disse isso a Deus: eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Ele veio por causa do meu pecado, ser humano, pecador, longe de Deus, separado de Deus. Mas ao crer no Senhor Jesus Cristo, Ele me reatou com Deus a minha comunhão. E agora eu vivo na comunhão com o Senhor Deus através de Jesus Cristo. E é isso que Ele faz através da sua palavra, das igrejas, dos irmãos que pregam a palavra de Deus, proclamam o Evangelho, dizendo: olha, vem para Jesus e crê nele como Salvador, que você é recuperado, você é restaurado a sua comunhão para com Deus. E um dia Ele virá para nos buscar e nos levará para os céus, estaremos para sempre com o Senhor. Continuando aqui, eu disse sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou e um pedaço de informação também que eu queria passar, tem um versículo na Bíblia, em Romanos 8 e 11, que diz assim: o Espírito Santo de Deus o ressuscitou. Então, quem deu vida ao Senhor Jesus Cristo quando Ele estava no túmulo, e depois Ele ressuscitou, então, foi o próprio Espírito Santo de Deus que fez isso. Ok. Como eu falei, a consideração importante que a gente nota uma certa esperança no nosso coração é que Ele traçou tudo isso para dizer assim: e vocês também vão ser ressuscitados. Olha que maravilha! Os seres humanos mortais podem ser ressuscitados, deverão ressuscitar. Eu não vou entrar nessa questão hoje, talvez numa próxima oportunidade, mas essa ressurreição, ou seja, voltar à vida, vale para todas as pessoas do universo, não só os crentes. Por quê? Porque há dois tipos de ressurreição: uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte. Aqueles que creem em Jesus Cristo, eu chamo de ressurreição para a vida, vão morar nos céus e estar junto com o Senhor Deus para todo sempre. Quem não ligou para isso, não quis, tomou a decisão de não ligo para a Bíblia, para Jesus, para a igreja, Deus, céus, é um direito, é uma decisão que cada pessoa toma, né? Mas um dia vai ressuscitar, e já morreram, vão ressuscitar para um julgamento que vai os levar para a morte eterna, separação final de Deus, sem mais chance. Morte quer dizer separação, né? De uma separação eterna de Deus. Então eu estou falando desse grupo aqui, aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador, hoje na vida, que vivem na terra agora, eles têm garantido um negócio chamado ressurreição para a vida. Vão ressurgir, encontrar o Senhor nos ares, vão subir aos céus, morar nos céus para toda a eternidade. É o lado bom da história, né? Espero que você esteja nesse lado interessante de vida eterna, que é através de crer no Senhor Jesus Cristo. Olha aqui que a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 23, eu vou ler um pouquinho mais, engloba esses dois assuntos, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos crentes. Olha lá. Diz assim a palavra de Deus: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, os primeiros, né, daqueles que dormiram, daqueles que morreram. Os primeiros. Jesus é o primeiro a ser ressuscitado. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um por sua própria ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo, os crentes, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o seu reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Com esse versículo aqui a gente nota que existe uma ordem das ressurreições na Bíblia, né? Então a palavra de Deus ensina assim: o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos e subiu aos céus foi Jesus. Ele é a primícia. Essa palavra primícia é uma palavra que vem da agricultura. E ela significa o seguinte: quando você olha para as plantações, principalmente lá nos judeus, entre os judeus em Israel, tinha muito esse entendimento agrícola, né? As primeiras produções dos frutos que foram plantados, tinha até uma festa das primícias, que eles celebravam. Se a colheita veio boa dos primeiros frutos, é porque a colheita inteira é muito boa. Então eles celebravam esse dia das primícias.
Então aqui notando, olhando para essa imagem da agricultura, olhando assim, Cristo é o primeiro dos frutos, os demais frutos virão depois. Quem? Os crentes. Cristo ressuscitou primeiro, depois os crentes vão ressuscitar. E depois vai ter a outra ressurreição que eu falei que não vou falar hoje, que é a ressurreição dos descrentes. Tem a ressurreição e o julgamento e o juízo disso daí. Mas focando aqui, ele diz então que Cristo é os primícias daqueles que vão ressuscitar um dia também com corpos glorificados. Diz em Tessalonicenses que nós seremos levados no momento, que isso está para acontecer, gente, num momento, a partir de agora, em qualquer momento. Não tem uma data marcada, não sabemos dizer quando, se é muitos anos pela frente, se poucos meses pela frente, quando o Senhor virá lá dos ares encontrar aqueles que são seus, crentes em Cristo, pela fé, encontrar nos ares. Esse encontrar nos ares vem de, quem estiver vivo será transformado em corpo glorificado e sobe. Quem está morto será ressuscitado, a ressurreição dos crentes, em corpos glorificados, todos juntos subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Em 1 João 3:2, te diz que nós vamos ver a Cristo como Ele é. Teremos corpos glorificados e encontraremos, apalparemos, veremos, estaremos perto, olhando quem é o Senhor Jesus. Note que Ele é Deus, que Ele veio a esse mundo, nasceu aqui, tornou-se homem, mas 100% Deus, 100% homem, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Volta de lá e nós encontramos, olha que privilégio, nós encontramos com Ele, nós vemos Ele como Ele é e vamos estar com Ele para sempre. Olha que mensagem maravilhosa para você participar dela. E por falar nisso, encerrando aqui nossos pensamentos, essa mensagem e a Páscoa nos faz lembrar desses fatos, né, da ressurreição, a morte do Senhor, a sua ressurreição. Ela gera em nós, espero que esteja gerando em você, uma grande esperança. Jesus é a esperança dos homens. Jesus é a grande esperança de um coração abatido, sem rumo, pecador, destruído, com problemas. A cada dia que se levanta tem um problema diferente, inclusive enfermidades, a cabeça, espiritualmente falando, sem destinos. Mas Jesus é a esperança. Ele é a esperança. Por quê? Ao passarmos por isso daqui, um dia nós sabemos que lá na frente tem algo maravilhoso esperando por nós. O quê? A ressurreição em corpos glorificados. Quando a gente fala corpos glorificados, é você mesmo num corpo que não tem problema, como Deus assim o criou no Jardim do Éden, o primeiro homem. Perfeito, sem problema, sem pecado. É assim que seremos. Nós vamos ter essa oportunidade de ser assim. Sem dor, sem lágrimas, sem doenças. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa esperança, o Senhor Jesus deixou claro, num encontro que ele teve numa casa de duas irmãs e um irmão, né, Lázaro, Marta e Maria, e acabou saindo a seguinte mensagem da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. É João capítulo 11, versículo 25, e aí a gente vai terminar com isso. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está vendo como está dizendo da ressurreição? Viverá. Quem crê em mim, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo. Vocês perceberam qual a razão que o Senhor usa, a pergunta que é feita, o ensinamento que é dado para aquele que tem vida eterna? Ele fala, crer no Senhor Jesus Cristo. E ele estava falando com Marta, né? E ele falou, eu sou a ressurreição e a vida e tal. E ele diz para ela, você crê nisso? E ela diz, sim, Senhor, eu creio nisso. É a pergunta que eu deixo para cada um dos seus corações aqui no final da nossa mensagem. O caminho de se encontrar com Deus para sempre, através da ressurreição, é crer no Senhor Jesus Cristo. Crer que Ele é Deus, crer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, crer que Ele está querendo a sua salvação, o seu resgate, resolver os problemas da sua vida. Então, crê no Senhor Jesus Cristo. E fica a pergunta então para você meditar. Você crê nisso?
Se você crê nisso, você encontra com o Senhor na ressurreição. Deus abençoe. Amém. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo. E a mensagem do Senhor Jesus foi entregue.
o nosso Redentor vive, porque Jesus está vivo. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu ao céu. Está à destra do Pai, coroado de honra e de glória, intercedendo por nós. Antes de nós encerrarmos, aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp. É 999 10 15 50. 999 10 15 50. Adiciona e manda o seu pedido de oração pelo WhatsApp, que nós temos um grupo grande de irmãos para orar por vocês. Coloca o seu nome, o nome da pessoa que precisa de oração, família, amigos, parentes. Coloca o nome e nós vamos colocar no altar de Deus. E os nossos irmãos vão orar por você, tá bom? Visita os nossos canais aí também, o YouTube e o Face, que você adiciona lá o programa Viver é Cristo Oficial. Você vai assistir esta mensagem e muitas outras. Temos também as reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barros, número 1220, todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos escola bíblica. E às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. E todas as quartas-feiras, nós temos às 20 horas a reunião de oração. Vem nos visitar e nós vamos orar por você, tá bom? Temos também outro trabalho ali no bairro de Santa Terezinha, na rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Ali também, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a escola bíblica, e às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Chega até ali, faz uma visita, que os nossos irmãos estão aguardando a sua visita e vão receber vocês com muita alegria e vai orar por você, tá bom? Aparece na sua tela aí Emaús. O que é Emaús? É um curso bíblico, o que a Bíblia ensina, desde Gênesis até Apocalipse. Vem a lição da Bíblia, depois vem a explicação da lição e vem as perguntas. São 10 perguntas. Se caso você errar, ela mesmo corrige. E você vai entender que a Bíblia é 100% palavra de Deus. Agora eu vou despedir de você. Obrigado pela sua audiência. E o nosso irmão Zeca Santos vai orar por você. Até um próximo programa, querendo o Senhor. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor tem revelado a nós, na Tua Palavra, o plano de salvação através do Senhor Jesus Cristo, através da Sua morte, seu sepultamento e a Sua ressurreição. Porque o Senhor Jesus ressurgiu, nós também ganhamos vida eterna, porque vamos ressuscitar para a vida eterna. Nós te louvamos, Senhor Deus, por este amor da Tua parte, por essa graça, por essa misericórdia de nos alcançar com uma salvação tão grande no Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E nós queremos agora orar pelos nossos ouvintes do programa, onde eles estão, nas suas casas, para que aproveitem essa chance de crer no Senhor Jesus Cristo e ter a vida eterna para com o Senhor Jesus. Oramos também por eles, por cada uma das pessoas que têm necessidades aqui já nesta jornada da vida, necessidades diversas no setor da saúde, ou financeira, ou relacionamentos, casais com problemas de relacionamento, crianças, jovens. Ó Pai, nós queremos que eles, através da Tua Palavra, sejam abençoados através do Senhor Jesus Cristo. Então pedimos ao Senhor que esteja abençoando esse lar que está nos ouvindo, que eles possam olhar para o Senhor, vir aos pés do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, serem salvos e receberem as bênçãos já nessa terra e receber as bênçãos eternas, que é a nossa vida eterna com o Senhor. Oramos por todas essas pessoas, agradecidos e agradecendo mais uma vez pela Tua Palavra essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.